Nesta aula, vamos continuar a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce os gráficos das seguintes funções. Número 14, y é igual a x sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Temos agora mais uma função racional. Para esboçar o seu gráfico, vamos proceder da mesma maneira que no exercício anterior. Vamos primeiro determinar o domínio da função. Esta função não está definida para valores de x para os quais o denominador se anula. Então, vamos determinar esses valores. X menos 1 ao quadrado vai ser zero. A gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, x menos 1 vai ser igual a zero, ou seja, x igual a 1. Então, quando x igual a 1, essa expressão se anula. Se calcularmos o valor da expressão para x igual a 1, o f de 1 vai ser 1 sobre 1 menos 1 elevado ao quadrado, que dá 1 sobre 0. Né? Como não pode ter divisão por zero, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1. Agora, vamos determinar. Número 1. O comportamento da função perto dos pontos onde ela não está definida. Vamos estudar os sinais da função do denominador, que chamaremos de g de x, que facilitará o cálculo dos limites que precisaremos determinar. Então, g de x é x menos 1 elevado ao quadrado. Se a gente fizer esse produto notável aí, vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo, mais 1. A raiz dessa função é x igual a 1, né? Que é o valor que ela se anula, que já determinamos. E como trata-se de um polinômio do segundo grau, seu gráfico é uma parábola. Como o termo quadrático é positivo, essa parábola é côncava para cima. Isto significa que a função é sempre positiva, né? E toca o eixo x no ponto 1. Então, para todo x diferente de 1, a função é positiva. Agora, podemos calcular os limites da função quando x se aproxima de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. O limite quando x tende a 1 pela direita de x sobre x menos 1 ao quadrado, quando x se aproxima de 1 pela direita, teremos no numerador um número positivo um pouco maior do que 1. No denominador, teremos um número muito pequeno, né? O x é um pouquinho maior do que 1. Quando eu subtrair 1, vai dar um número muito pequeno, próximo de zero e positivo, uma vez que a função do denominador é sempre positiva para x diferente de 1. Né? Está um pouquinho acima de 1. Né? Então, é 1. O resultado será um número muito grande e positivo. Né? Eu tenho uma constante dividido praticamente por zero. Então, esse limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x se aproxima do 1 pela direita. O limite quando x tende a 1 pela esquerda, de x sobre x menos 1 ao quadrado, agora, quando x se aproxima do 1 pela esquerda, teremos no numerador um número um pouco menor do que 1. No denominador, teremos um número muito pequeno, próximo de zero e positivo, uma vez que a função do denominador é sempre positiva para x diferente de 1. Então, um pouco menor, então não é 1. O resultado será um número muito grande e positivo. É uma constante dividido por zero, né? Praticamente. Esse limite tende ao infinito. Então, a função tende ao infinito quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Número 2. Os pontos onde o gráfico toca o eixo y. No ponto onde o gráfico toca o eixo vertical, a coordenada x é zero. Então, calculando o valor da função para esse valor de x, o f de zero vai ser 0 sobre 0 menos 1 ao quadrado, que vai dar 0 sobre 1, que é igual a zero. Então, o gráfico da função passa pela origem dos eixos de coordenadas. Número 3. O comportamento da função quando x tende ao infinito e x tende a menos infinito. Então, precisamos calcular os seguintes limites. O limite quando x tende ao infinito de x sobre x menos 1 ao quadrado.
Desenvolvendo o termo do denominador, podemos escrever esse limite como o limite quando x tende a infinito de x sobre, desenvolvendo aí da x ao quadrado menos 2x mais 1, como já fizemos. Quando temos limites ao infinito de dois polinômios, devemos dividir todos os termos do polinômio, do numerador e do denominador, pelo termo de x de maior grau, que nesse caso é x ao quadrado. Fazendo isso, o limite se torna o limite quando x tende ao infinito de x sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que é igual ao limite quando x tende ao infinito, x sobre x ao quadrado dá 1 sobre x, x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1, menos 2x sobre x ao quadrado dá 2 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Utilizando as propriedades dos limites, que diz que o limite da soma é a soma dos limites, e o limite do quociente é o quociente dos limites, podemos reescrever a expressão como em cima o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x, sobre o limite quando x tende ao infinito de 1, menos 2, limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x, mais o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x ao quadrado. No denominador, o primeiro limite é igual a 1. E os dois últimos tendem a zero, quando x se torna muito grande. Então, o denominador é igual a 1. Então, fica o limite, quando x tende ao infinito, de 1 sobre x sobre 1. No numerador, quando x se tornar muito grande e positivo, teremos uma constante, 1, dividido por um número muito grande e positivo. Então, o resultado vai ser um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Então, quando x tende ao infinito, a função tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal. O limite quando x tende a menos infinito de x sobre x menos 1 ao quadrado, se a gente utilizar o mesmo raciocínio anterior, chegaremos à conclusão que este limite é equivalente ao limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x sobre 1. Né? Agora, no numerador, teremos uma constante dividido por um número muito grande e negativo. O resultado será um número muito pequeno, próximo de zero e negativo. Quando x tende a menos infinito, a função tende a zero pela parte de baixo do eixo horizontal, pela parte negativa. Número 4. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x, as raízes da função. As raízes da função são as soluções da equação x sobre x menos 1 ao quadrado igual a zero. Como a expressão do denominador nunca se anula, uma vez que x igual a 1 não pertence ao domínio da função, essa expressão será nula quando um numerador for nulo, ou seja, quando x for igual a zero. O gráfico da função passa pela origem do sistema de coordenadas que nós já vimos anteriormente. Número 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. Novamente, temos uma função que é o quociente de funções. Então, vamos derivá-la utilizando a regra do quociente, a derivada de u sobre v. Neste caso, aí, o u é igual a x e o v é igual a x menos 1 ao quadrado. O linha, a derivada de u vai ser 1, a derivada de x é 1. O v', a derivada de v, aí eu tenho que usar a regra da cadeia, Eu tenho uma função elevada ao quadrado. Então, eu vou derivar como se fosse um x aí, Fica 2 vezes x menos 1 elevado a 1. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro do parêntese. A derivada de x menos 1 é igual a 1. Fazendo a multiplicação aí, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, o f' de x vai ser o v, que é x menos 1 ao quadrado, vezes o linha, que é 1, menos o u, que é x, vezes 2x menos 2, que é o v', sobre o v ao quadrado, elevando ao quadrado, aí vai ficar x menos 1 elevado à quarta. Desenvolvendo aí esse produto notável, aí vai ficar x ao quadrado, menos 2x, mais 1. E menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado, menos x vezes menos 2 dá mais 2x.
sobre x menos 1 elevado à quarta. Podemos cancelar o menos 2x com mais 2x e vamos agrupar os termos semelhantes. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. A gente pode reescrever essa expressão como menos x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 elevado à quarta. Perceba agora que dentro dos parênteses a gente tem uma diferença de quadrados que pode ser um produto notável que pode ser escrito como produto da soma pela diferença. Então fica menos x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1 elevado à quarta. Podemos cancelar um dos x menos 1 de baixo com o de cima. Então o resultado final é menos x mais 1 sobre x menos 1 elevado ao cubo. Perceba que a derivada também não está definida quando x é igual a 1, quando o numerador se anula. O ponto crítico é a solução da equação menos x mais 1 sobre x menos 1 elevado ao cubo é igual a zero. Essa expressão será nula quando o numerador se anular, ou seja, quando menos x mais 1 igual a zero. A gente pode multiplicar tudo por menos 1 aí, né? Trocar o sinal, fica x mais 1 igual a zero, então o resultado é x igual a menos 1. Então, o valor crítico da função agora é o valor para este valor de x, que é o ponto crítico. Então, o f de menos 1 vai ser, agora é o valor da função, menos 1 sobre menos 1 elevado ao quadrado. Então, fica menos 1 em cima, menos 1 dá menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a reta tangente à curva é horizontal no ponto x igual a menos 1, y igual a menos 1 quarto. O estudo de sinais da derivada deve ser feito nos intervalos definidos pelo ponto crítico, x igual a menos 1, e o ponto de descontinuidade, né, que é x igual a 1, no qual a derivada também não está definida. Para o intervalo x menor que menos 1, vamos calcular o valor da derivada quando x é igual a menos 2. Então, o f' de menos 2 vai ser menos 2 mais 1 sobre menos 2 menos 1 elevado ao cubo. Fica menos 2 mais 1 dá menos 1. Embaixo eu tenho menos 2 menos 1 dá menos 3 elevado ao cubo. Menos 1 dá 1. Só que embaixo eu vou ter menos 3 elevado ao cubo, que é menos 27. Então, o resultado é menos 1 sobre 27. A derivada é negativa no intervalo e a função do exercício é decrescente. Para o intervalo menos 1 menor que x menor que 1, né, entre o ponto crítico e o ponto de descontinuidade, vamos calcular o valor da derivada em x igual a zero. Então, f' de zero vai ser menos 0 mais 1 sobre 0 menos 1 elevado ao cubo. Então, em cima fica menos 1, e embaixo também fica menos 1, que dá 1 positivo. Então, a derivada é positiva no intervalo e a função é crescente. Para o intervalo x maior do que 1, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 2. Então, o f' de 2 vai ser menos 2 mais 1 sobre 2 menos 1 elevado ao cubo, que fica menos 3 em cima e 1 embaixo, ou seja, menos 3. Então, a derivada é negativa no intervalo e a função do exercício é decrescente. Agora, podemos esboçar o gráfico. A função tende a zero pela parte negativa quando x tende a menos infinito e decresce, já que a derivada é negativa no intervalo, até passar pelo ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, passa pela origem dos eixos de coordenadas e tende ao infinito quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Tende ao infinito quando x se aproxima de 1 pela direita e decresce, já que a derivada é negativa, tendendo a zero pela parte de cima do eixo horizontal, quando x tende ao infinito. Então, o gráfico terá o aspecto mostrado. Na próxima aula, vamos resolver mais um exercício.